E aí, cara, você tá ligado que eu tô escrevendo a minha versão do Ragnarok, né? Não? Olha só, vai no link na descrição e leia que eu tenho certeza que vai gostar. E também na descrição está o link do meu server do Discord, meu canal reserva. Um beijo pra vocês e espero que curtam o vídeo. E aí, beleza? No nosso querido Shumatsu no Valkyrie existem muitas inconsistências, personagens mal escritos, plots mal explicados ou simplesmente jogados pela janela. Mas recentemente o maior problema, fora a cagada gigantesca que estão fazendo com o personagem do Tesla, foi o Hades. Hades, sendo curto e grosso, cara, foi uma decepção. Uma falha, uma pouca vergonha que fizeram com ele. Infelizmente, isso acontece muito com os personagens que vão ser derrotados. Eles são bem menos trabalhados do que os vitoriosos. E Hades é um grande exemplo disso. Embora eles tenham tentado um pouco mais com ele, pois foi introduzido antes da luta, e a gente acabou criando bastante expectativa sobre ele, porque afinal, né, é o Hades, cara, uma das figuras gregas mais icônicas que temos aí. Existem inúmeras representações fantásticas dele, quase todas ele é um vilão, mas aqui eles tentaram fazer algo diferente. Porque aqui o Hades é um cara mais família e quer vingar o Poseidon, o que já levanta um dos primeiros problemas do personagem dele. Ele ama tanto o irmão dele, a ponto de ignorar o fato de que o Poseidon é um dos maiores cuzões que existem em Shumatsu. Arrogante, racista e simplesmente um filho da puta. Simples assim. O Hades é um cara inteligente, leal, estoico e justo. Ele simplesmente ignora tudo isso a respeito do Poseidon e ama ele incondicionalmente. Tá bom, eu sinceramente acho isso difícil de engolir, mas vamos em frente. Esse é o primeiro tropeço, esse amor incondicional apenas por ele ser o seu irmão mais novo. Se eu tivesse um irmão, cara, e ele fosse como o Poseidon, eu ia odiar o moleque, eu tô nem aí se é do meu sangue. Mas isso nada mais foi do que uma tentativa de dar profundidade ao personagem do Hades. Outra coisinha é que antes da luta dele, ele funde o tridente dele com seu bidente. E tipo, da hora, tá ligado? O simbólico e tal. Será que agora ele vai ter uns ataques da hora a mais, tipo, parecido com o Poseidon? Alguma técnica do Poseidon? Não. Primeiro que o Poseidon não tinha técnica especial, é só garfada. E segundo, é apenas estético e simbólico. E sinceramente, se não existisse essa cena dele fundindo seu bidente ao tridente do Poseidon, não faria diferença alguma, porque na luta nós vemos ele falar do seu irmão inúmeras vezes. Não vai ser um pedaço da sua lança que vai reforçar ainda mais como ele amava o seu irmão Poseidon. Essa cena aqui é totalmente desnecessária. Como eu havia dito antes, Hades, desde sua introdução, sempre pareceu meio frio e calculista, não se impressionava com nada e até debochou do Ares em um momento. Ele parecia muito fodão e muito inteligente, com aquele jeito dele, mas aí na luta contra o Kim, embora ele pareça respeitoso com o seu oponente, ele fica putaço com ele por fazer parte da raça que matou seu irmão. Isso de alguma forma faz sentido para o Hades que vimos até agora? Porque ele do nada se tornou subitamente emocional e injusto, culpando a humanidade por algo que eles foram forçados a fazer para sobreviver. E só piora, cara, ele tá puto porque os humanos mataram o irmão dele, sendo que eles não têm culpa, cara. Eles estão sendo forçados a lutar. Cara, cadê o Hades racional que pensa e parecia ter controle das suas emoções? E olha, se o motivo dessa explosão de emoções do Hades fosse pelo menos por alguém bom, né, eu até entenderia, mas é pelo Poseidon, cara. O Poseidon, mano, o cara é um merda. Continuando, na maior parte da luta, cara, é ele falando sobre o Poseidon. E é uma pena também porque a luta é comercializada como rei versus rei. Embora tenhamos mais do que suficiente sobre o Kim como um rei, e o quão foda ele é como rei, né, cara, não recebemos nada literalmente a respeito do Hades como rei. Mano, o cara admite ser um rei pior que Poseidon. Ele diz que Poseidon seria um rei melhor que ele. Poseidon, esse cuzão aí, seria um rei melhor que ele. Eles pegaram um possível momento do personagem onde Hades talvez pudesse discordar de Kim ou propor um desafio direto aos seus princípios e o transformaram em uma história de vingança. Cagaram pro fato que a luta é rei contra rei e depois ainda me meteram no final apenas um rei pode entender o coração de outro rei. Ah, vai se fuder, onde que mostraram o Hades sendo rei? Quando? Nem ele se vê como um bom rei, não tem feitos dele como rei. Outra coisa é o sinal de que o intelecto do Hades seria talvez superior ao de Zeus. E isso é pouco falado. Ele definitivamente não é burro. Ele usa seu cérebro e realmente evoluiu o seu estilo de luta durante a batalha. Mas não é nada de especial. Não recebemos sequer uma fala sobre como ele é um bom estrategista. Por exemplo, por que eles o fariam superar até mesmo Zeus e Hermes em inteligência durante a sexta rodada, quando apenas ele tinha reparado ou visto a resposta a respeito das habilidades de Buda e que ele iria vencer o Rajun, quando isso era tudo que eles tinham em mente para mostrar?
a respeito do intelecto dele. Sério que eles fizeram essa cena mostrando ele sendo superior ao Hermes e o Zeus em questão de intelecto, pra depois não mostrar mais nada? E mano, e os poderes do Hades? Aliás, que poderes, né? Só garfada e sangue, que apenas deixa o golpe dele mais forte. Bom, pelo menos é mais do que o Poseidon pode fazer, né? O Poseidon nem tem água, mano. O Poseidon não tem água, cara. Pra mim, isso é um ultraje. O Poseidon não tem água, cara. E o Hades poderia ter pelo menos o Elmo da Escuridão, que é de fato a arma divina dele, que ia dar um leque gigantesco de habilidades pra ele, mas não pode. Deixaria ele muito roubado e aí o Kim não ia ter uma vitória plausível, né? Ele poderia até ter uns foguinhos do inferno, ou o que eu achava que ia acontecer, Kim versus Hades teria um momento em que iam usar a habilidade do exército de terracota. Por exemplo, uma invocação do Qin Shuan, uma habilidade da Volund dele, que seria o exército de terracota. Ele ia invocar soldados de argila de pedra para combater as invocações do Hades, que seriam mortos-vivos ou criaturas do inferno. Seria foda pra caralho, mano, mas não tem nada disso. Qin Shi Huang recebeu duas backstories detalhadas, uma sobre como ele derrotou Tiu e uniu a China, e o outro sobre sua infância e o que moldou a sua vida. E o que o Hades recebeu? Uma backstory de meio capítulo em que ele mal apareceu. Não me interpretem mal, eu gostei do que eles estavam tentando fazer. Eu gostei de ver como eram os deuses gregos anteriormente. Eu gostei de ver o Zeus jovem. O Ares teve momentos incríveis, apesar de ser um personagem de alívio cômico. A Damas foi da hora, foi engraçado. E podemos ver um lado melhor do Poseidon, o que torna o motivo do Hades um pouco melhor, mas ainda continua meio fraco, né? Porque não muda o fato de que ele é um filho da puta, todo mundo menos o Hades. E o Hades, um cara leal e justo, iria ignorar o fato de que o Poseidon é um cuzão com todo mundo? É complicado, cara. O que o Hades fez durante tudo isso? Ele foi e derrotou o exército de titãs sozinho. Pô, isso é foda, né, cara? Os titãs são super fortes nos mitos, mas em Shumatsu, nós não sabemos nada sobre eles, não sabemos qual a sua força exata. E também, eles são menosprezados porque é dito que os gigantes criados por Gaia são a raça mais forte do céu. Thor tem o mesmo problema, é uma tentativa de um grande feito atribuído a esses dois personagens que sim, pode ser tirado algo dali, de ambos Hades e Thor, se analisarmos mais a fundo, mas não temos detalhes o suficiente sobre a raça dos titãs e a raça dos Jotuns para fazer que esses feitos pesem mais nos personagens. O que podemos concluir com o Hades ter matado todos os titãs que fugiram do Tártaro? Ele tem durabilidade, força e resistência alta pra caralho. Ele não sofreu um dano, pelo menos não aparentemente. O sangue que ele usou na Desmos possivelmente era dele mesmo, e isso também poderia dizer que ele tem até uma velocidade de alto nível, porque ele enfrentou todos ao mesmo tempo, e provavelmente eles atacaram ao mesmo tempo também. Para desviar de vários inimigos ao mesmo tempo requer uma velocidade de reação e movimento bem elevada, ainda mais quando são gigantescos e fortes, mas ainda assim poderia ser muito mais. Por isso que logo que saiu o capítulo eu achei, porra, o Hades é muito forte, um dos mais fortes, perdendo só pro Zeus. Mas não era bem assim. Tudo bem que eu ainda o classifico bem alto no top 10, mas ele poderia ser ainda mais alto se tivessem trabalhado melhor a questão dos titãs. E nem os gigantes são nada de especial, mano, os Zeus e os outros gregos solam os gigantes sem muita dificuldade. A parte do deus mais confiável era legal, mas não combinava com o tema. O que isso tinha a ver com uma batalha de reis? O que com o amor incondicional por seus irmãos tem a ver com sua realeza? A backstory de Hades é tão inadequada e mal colocada aqui, e também não fazem quase nada para estabelecer porque ele deveria vencer. As backstories dos deuses não precisam ser biografias, mas teria sido tão difícil explicar por que ele é o rei de Helheim, por que ele foi escolhido, por que ele é o brabo de Helheim. Não explicaram nada. Nós não entendemos o que ele faz como rei, não entendemos seus princípios como governante, não recebemos nenhuma menção a Perséfone fora dos nomes dos ataques. Esse cara é mesmo o Hades? Cara, nesse ponto na luta já era óbvio que ele não tinha muita chance, pelo menos agora é óbvio, na época eu achava que ele tinha muita chance. E mesmo que ele tenha tido uma luta decente em geral, porque ele lutou muito bem, ele quase derrotou o Kim, foi da hora, chegou perto de vencer, mas né, ele morreu. E o problema com isso é que este é um grande momento para a humanidade. Eles passaram os deuses no placar, pela primeira vez, mas parece meio vazio, porque o Kim meio que não evoluiu o personagem dele durante a luta. Ele continuou o mesmo do início ao fim. Hades não era um oponente filosoficamente desafiador, ele era apenas uma parede de tijolos para Kim superar através de determinação e poder. Algo que foi foda, a morte do Hades. Foi triste pra caralho, porque ele é um cara bom e não teve um final feliz.
ou com uma emoção positiva. Ele morreu triste e isso foi foda porque foi corajoso do Uemura meter essa. Lubu e Raiden morreram felizes por darem tudo de si. Adão morreu sabendo que seus filhos continuarão a lutar, agora sabendo que eles podem vencer os deuses. Hércules viu o erro das suas ações e perdoou o Jack. Os únicos personagens que não receberam um final bonitinho foram Poseidon e Rajun, que eram maus, cuzões. E o Rajun é inclusive outro personagem mal feito pra caralho, mas isso é assunto para outro vídeo. O que o Hades conseguiu com a morte? Nada. Ele falhou com os deuses, falhou com seus irmãos, falhou como rei de Helheim. Ele morreu pedindo perdão. E isso foi foda, mas ao mesmo tempo foi uma bosta porque o personagem dele foi muito ruim em muitos aspectos. E ele teve esse final triste. E aí eu fico meio dividido em relação à sua morte por causa desses motivos aí. Foi legal porque foi triste, foi um bagulho dramático, foi bom. Mas também foi uma bosta porque ele foi muito mal aproveitado, cara. Mas para fechar o vídeo com a conclusão aqui, Hades tinha muito potencial e foi desperdiçado. Mais do que qualquer outro personagem antes dele. Porque pelo menos os outros se encaixavam na história que eles foram colocados. O Hades não se encaixava nessa história de rei versus rei. O Hades teve uma mudança abrupta de personalidade em um único capítulo e essa mudança nem beneficiou o seu personagem a longo prazo. Para um rei, ele nunca fez nada real. A única razão pela qual Kim foi colocado contra ele foi esse motivo, rei versus rei. Qual era o sentido de todas essas peculiaridades desnecessárias que deram a ele, como o tapa-olho ou as tatuagens de videira? Se ele era tão sem graça, se não ligava nada a respeito da sua realeza, do fato dele ser um rei. Ele tem momentos de grandeza, como reconhecer o Kim como rei, rindo junto com ele e tal. Os dois lutadores realmente combinaram bem, se complementaram e isso é da hora. E eu só queria que o Hades realmente tivesse uma razão para lutar contra o Kim especificamente. Kim precisava se provar para o Hades, enquanto o Hades estava apenas lutando por vingança contra a humanidade em geral. Cara, o Hércules poderia ter metido uma dessa, porque antes disso o Poseidon morreu. Depois o Hércules morreu, e o que impediria o Hades de lutar? Agora eu quero vingar os gregos que caíram. O que impede o Apolo de fazer isso também depois? É muito genérico, é sem graça, é genérico pra caralho. E é isso, gente. Essa foi a lamentação de um cara que ama o personagem do Hades. Ele é o meu segundo deus favorito após o Buda é perfeito. E eu queria que ele fosse muito mais do que ele foi, mas infelizmente não vai ser. Espero que tenham entendido o propósito desse vídeo. Apenas uma lamentação, cara. Eu queria que fosse algo melhor. Eu reclamo do que eu gosto. Se eu não gostasse, eu ignorava, eu cagava. Eu reclamo porque eu sei que poderia ter sido muito melhor, mas infelizmente não foi. Beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve aí. E é isso aí, beijo pra vocês de novo e fui!